Estamos começando mais uma sessão formativa do curso de Gestão e Diversidade na Escola. Eu sou Lohana e vou acompanhá-los a partir de agora. Na sessão de hoje, a professora Crislane trabalhará o tema bullying. Então, vamos começar. A professora Crislane está aqui para responder as perguntas enviadas pelos cursistas. Exatamente. Já estamos por aqui, né? Vamos trabalhar? Lohana nos acompanha a partir de agora no curso, vai me ajudando hoje aqui na administração do nosso tempo, com os nossos slides. Obrigada, Lohana. Né? Lohana volta já com as perguntas, não é isso? E vamos a esse tema, que também, pela sua complexidade, integra, né, as discussões sobre o nosso curso Gestão e Diversidade na Escola. Obrigada, Lohana. Obrigada, o Emerson, que nos acompanha. E obrigada à Secretaria de Educação à Distância, sem a qual esse curso não seria possível. Né? Então, Lohana volta já com as perguntas. Nós já vimos as perguntas, são apenas 3 perguntas, e eu vou, inclusive, já tentar, né, incorporar aqui à minha fala de hoje respostas, tá, para o que vocês enviaram na forma de perguntas. Mas vamos aqui, em algum dos nossos blocos, responder também detidamente e pontualmente as questões, tá? Mas vamos já tentar incorporá-las aqui na nossa sessão de hoje, ok? Então, bullying, né? Bullying, histórico, terminologia, causas e fatores de proteção. Hoje vamos trabalhar a sessão número 9, né? Estamos avançando aqui no nosso curso. São, ao todo, 13 sessões e hoje estamos aqui na nossa 9ª sessão, né, que trata desse tema, né, tão complexo, tão especulado, tema sobre o qual pairam muitas dúvidas sobre as pessoas, inclusive entre os profissionais da educação. Ora sobre o bullying em si, enquanto um tema, ora quanto ao papel da escola e dos professores no tratamento do assunto em meio aos processos educacionais. E sobre o assunto, precisamos ter muito cuidado. Há muitas publicações na internet e programas voltados para o bullying, por exemplo, que não são baseados em estudos científicos e, por isso, o alcance pode ser limitado, até por comprometer a formação daqueles que estão lidando com aquele material disponibilizado na rede. Então, sempre muita atenção às nossas fontes de informação. Nossa sessão de hoje busca contribuir para o esclarecimento do tema. E faremos isso tratando de 4 aspectos, como mostra aí o nosso slide 3. Histórico. Lá vem Crislane com o histórico dela. Queridos, tem que ter histórico. As coisas precisam de contextualização. Já ouviram alguém dizer, por exemplo, na minha época não tinha bullying? Vejam, quando a pessoa diz, na minha época, já se tem um problema aí anunciado. Então, o histórico, ele serve para isso, para que compreendamos a época atual de forma contextualizada. Atentos, né, a diferenças, semelhanças, mudanças, permanências. Sem isso, não pode haver compreensão possível. Portanto, tenhamos atenção a histórico, né, tentarei ser breve, terminologia, causas e fatores de proteção. E essa organização, né, dessas 4 partes, ela está baseada em 3 objetivos. Quais são os alvos que nos orientarão a partir de agora? Nós vamos, primeiro, discutir sobre o que é o bullying, em seus tipos, causas e consequências. Nós vamos discorrer sobre fatores de risco e fatores de proteção ao bullying. E vamos também, por fim, relacionar estratégias de conduta passíveis de adoção na escola, bem como sobre o tratamento do tema com os pais. Com os pais, com os parentes, com os cuidadores dos nossos alunos de educação básica. Avançando, aqui, alguns aspectos diversos que precisamos dominar como profissionais da educação.
Vejam, quando falamos em causas e fatores de proteção, o que buscamos? Buscamos a compreensão do que é o bullying, daí buscarmos saber sobre o que é, impactos, causas e consequências. Também buscamos como identificar o bullying, perceber seus sinais e seus fatores de risco e buscamos como agir diante de situações de bullying, pensando aí em prevenção e estratégias de conduta e encaminhamentos na escola e, claro, junto também aos pais, às famílias, aos parentes, aos cuidadores das nossas crianças e adolescentes. E aí trazemos para vocês aqui algumas indicações de como o assunto está presente na mídia, porque o bullying está na mídia. Vocês têm aí, por exemplo, algumas obras citadas, referenciadas, né, ao tema. Aqui são alguns exemplos de produções. Isso caso alguém queira aprofundar-se sobre o tema ou ter contato com algumas produções específicas. Nós temos aqui, por exemplo, né, o livro Extraordinário, né, que é livro e também foi trabalhado no formato de filme. São exemplos de livros que foram publicados nos últimos 15 anos sobre o assunto. Então, são livros atuais. Trazemos também o exemplo aqui da série, né, que passa na Netflix. Não sei se vocês já assistiram, se conhecem. 13 Reasons Why. Né, são as 13 razões pelas quais. São as 13 grandes razões. Apesar de não ter aí o big, né, de grande, mas o why tem esse significado, né, de ênfase. Então, a ênfase nas razões. Então, as razões pelas quais. Pelas quais o quê? Né? Essas 13 razões. Do que trata essa série? É uma série que trata de suicídio e que toca na seção do bullying. Alguns pais chegaram a protestar junto à Netflix para que nem houvesse a segunda temporada da série. Houve, né, aqueles que pediram a retirada do ar. Teve, inclusive, um pai que culpou a série, né, pelo suicídio da filha, a filha de 15 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2017. O fato é que a série continuou. Tem um exemplo também aqui do jogo Bully, né, B-U-L-L-Y. É um jogo que, para você ganhar, você tem que cometer o bullying. Não no jogo, mas na vida real. Não é lá, né, em meio ao jogo, né, em meio a regras, naquele processo ali imaginário. Não, você tem que cometer na vida real e, ao jogar, você tem quase que prestar contas daquilo que você fez na vida real. Tem um professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, professor Stanislau. Tem, inclusive, uma referência de uma obra dele aqui, que eu trago para vocês no final, que ele comprou esse jogo para assistir, para jogar, para conhecer, porque ele é psiquiatra da infância e ele estudou o tema bullying e ele percebe, na análise do jogo, do potencial que o jogo tem de fato, transformar o bullying em algo concreto para quem o pratica. Isso considerando, sobretudo, o público potencial para o bullying, que é o público dos 10, 11 aos 14 anos, como nós vamos ver adiante. Mas vamos avançar. O bullying, gente, ele não ocorre apenas na escola. Precisamos ter isso em mente. Bullying é um fenômeno social, não é um fenômeno escolar. Ele ocorre em todos os lugares. Ocorre no ambiente de trabalho, ocorre até mesmo dentro de casa. Ocorre, inclusive, na família. Nós fazemos uma pesquisa sobre a percepção dos gestores escolares sobre o tema diversidade e, na entrevista com uma gestora de uma escola municipal localizada em Natal, ela salientou, não é, que isso, a repercussão do bullying na família, na vida escolar. E que eles identificaram na escola municipal, que havia um aluno com características, né, de potencial vítima de bullying. E ao chegar junto àquela criança, né, ao investigar, eles identificaram que a criança estava, de fato, passando por bullying. E não era na escola, era em casa, era na família.
Então, aquele menino na família, como ele era tratado? Ele era tratado como o mais feio, o menos inteligente, o mais frágil, mais isso ou menos aquilo. E, por vezes, as brincadeiras no âmbito familiar desembocavam até mesmo em violência física, por conta da relação com os irmãos maiores. Isso com a anuência dos pais. Então, como é que aquela criança vai crescer de forma autônoma, com a autoestima elevada? E a repercussão disso na escola é evidente. Então, graças àquela equipe, né, maravilhosa daquela escola municipal, o problema foi diagnosticado e pôde-se, né, se fazer uma intervenção junto àquela criança. Então, o bullying na família repercute na vida escolar do sujeito. Por isso, se torna o assunto bullying um assunto de escola. Ele mexe com a responsabilidade para com a educação. Por quê? Porque criança sob estresse, óbvio, ela aprende menos. E aí nós perguntamos, então o que é bullying? Não é um fenômeno escolar? Não. Ele é um fenômeno social e mundial. Ele não ocorre somente na escola e ele, na frequência em que vem ocorrendo, não é um problema escolar, é tão somente uma consequência de um processo de desorganização da sociedade. A sociedade brasileira ela está desorganizada? Vamos pular essa parte, né? Vamos nos concentrar na escola. Em termos de escola, escolarização, precisamos considerar o bullying em seus efeitos estressantes, comprometedores da aprendizagem. Por quê? Porque criança sob estresse não aprende. E o bullying é sinônimo de estresse permanente. É por isso que ele é considerado um problema de saúde pública. Isso pelos muitos prejuízos que acarreta na vida do sujeito. Do ponto de vista científico, as pesquisas sobre o assunto são recentes. A primeira grande ação data mesmo de 1983, então é muito recente. E aí, por esses dados que vocês veem aí no slide 8, vejam só, vocês podem perceber, como vocês têm acesso aos slides, vocês podem ler com bastante calma, e vocês vão perceber que esses dados apresentados aí em termos percentuais, eles revelam um grande quantitativo de crianças, sobretudo crianças e pré-adolescentes, que são vítimas de bullying. E aí colocamos, por exemplo, que no Brasil, aproximadamente 1 em cada 10 estudantes é frequentemente vítima de bullying nas escolas. E aí, em termos de mundo, né, cerca de 20% a 30% dos estudantes se dizem envolvidos nesse tipo de situação. Então, é um fenômeno social e de âmbito mundial. Os estudos hoje, no mundo, o que é que nós podemos dizer acerca dos estudos em termos mundiais? O que é que nós podemos dizer? Né? Podemos dizer que há estudos sendo desenvolvidos no mundo inteiro sobre o assunto e estudos que abarcam o fenômeno em diferentes países ao mesmo tempo. Ou seja, tem estudos que têm aquele viés ligado à cultura específica dos países e há estudos também comparativos, sendo feitos entre os países. Tá? E de onde vem? De onde vem o bullying? Nós temos aí alguns marcos, né, alguns marcos temporais. Em 1972, de 1972, nós podemos citar o primeiro estudo sobre o bullying, realizado pelo pesquisador Heinemann. E em 1978, né, do Polo de Estudos sobre Bullying, na Noruega, foi criado um dos programas mais bem-sucedidos, né, de combate ao bullying. É um programa da Noruega e que foi coordenado aí pelo pesquisador Always, que é de 1978, né, os estudos. E o programa, né, de 1983. Os estudos, eles continuam, né, eles continuam, sempre estão se atualizando, e aí novas apresentações sobre o assunto existem e precisam continuar existindo, uma vez que
né, que se trata de um problema social. O bullying se trata de um processo de intimidação, né, que leva o outro ao sofrimento. Tem que levar o outro necessariamente ao sofrimento. Se há uma ação em torno, né, do sujeito e de caráter de bullying e que não causa, né, em que não há sofrimento, não é bullying. Tem que ser, para ser considerado um bullying, tem que ser um processo de intimidação e que leve necessariamente o outro ao sofrimento. E que tem uma pessoa, né, que se coloca na condição de valentão, né, de bully, né, de B-U-L-L-Y, né, valentão é uma palavra, e o bully, uma palavra de origem inglesa que significa valentão. E o bullying, né, o que é? O que é o bullying, afinal? Todo mundo sabe algo sobre o assunto. Todo mundo tem alguma coisa a dizer, mas há nuances que precisam ser estudadas. Estudos sobre brigas e agressividade, por exemplo, têm mostrado que certos eventos não são considerados bullying. É preciso verificarmos a recorrência de determinados aspectos nesses eventos relacionados a brigas, a agressividade. Um outro aspecto a considerar é o público. O público, em termos de escola, né, o público escolar, as ações no processo de escolarização, o público é mesmo o público do ensino fundamental, dos 11 aos 14 anos, principalmente. No ensino médio, há uma tendência de diminuição dos casos de bullying, pelo amadurecimento dos sujeitos, pelas tomadas de decisões que começam a se tornar mais consistentes, mais amadurecidas, em decorrência do desenvolvimento que o sujeito vai passando, em decorrência da construção, né, das suas identidades. Então, há uma diminuição dos casos no ensino médio. E em termos de escola, podemos pensar no lugar dentro da escola em que as ações do bullying ocorrem de forma mais frequente. E quais são esses lugares? Os lugares em que não há profissionais supervisionando, onde os alunos estão sozinhos, estão livres para fazerem o que quiserem, né, o que podem e o que não deveriam fazer. E, sinto muito, em sala de aula. Entre os lugares mais frequentes na escola em que o bullying ocorre está a sala de aula. Isso chama muitíssimo a nossa atenção de professores, porque práticas de bullying podem estar ocorrendo dentro das nossas próprias aulas, ou seja, durante as nossas aulas, porque ocorre dentro da sala de aula. Então, precisamos estar muito atentos a tudo que ocorre em nossa sala de aula. E em termos de características mais centrais, que o diferencia de outros fenômenos como brigas simples e agressividade pontual, nós podemos considerar que o bullying, a ação, para ser considerada bullying, ela precisa ser intencional, ou seja, tem que existir o objetivo de intimidar outra pessoa. Existe uma diferença de força, porque se há equilíbrio de força, não é necessariamente uma condição de bullying. Não há sofrimento, há um equilíbrio de forças. Não há um causador e um sofredor. E uma outra característica é que precisa o evento, para ser, né, bullying, ele tem que ser doloroso e repetitivo. Em outras palavras, a vítima, ela tem já a expectativa de que aquilo vai continuar acontecendo. E isso é grave. E precisamos observar isso, por quê? Porque isso é um forte indicador de que aquilo ali não é uma briga simples, é bullying. Tem um efeito devastador sobre a personalidade, a autoestima, o bem-estar do outro. E daí a importância, né? E daí ressaltamos, né? Ressaltamos, mais uma vez, a importância de conhecermos o bullying para não banalizá-lo, para não generalizarmos, né, possíveis características. Achismos acerca do que vem a ser o bullying não constrói. Bullying é diferente de brincadeira desagradável pontual.
E é preciso também não confundirmos, né, o bullying nem com brincadeira, nem com brigas pontuais e nem com outros transtornos. Porque assim como o bullying ele é banalizado, né, a mídia, né, sobretudo a mídia aberta, ajuda nessa banalização. E a escola, como uma instituição formadora, não é lugar para banalização. A escola tem que fazer o movimento contrário. Exemplo de um transtorno banalizado. Transtorno bipolar. Ele é frequentemente citado entre as pessoas, quando, na verdade, os psiquiatras atestam que 1%, no máximo 2% da população mundial pode ter o transtorno bipolar. Mas aí, vocês, de certo, já ouviram alguém falar, não é? Ah, fulano é bipolar. De um dia está de um jeito, no outro dia está de outro jeito. Sim, quem foi que disse que isso é bipolaridade? As razões podem ser várias para fulano estar bem naquele dia e não estar bem naquele outro dia. Mas aí o que é que ocorre? Ocorre a banalização. E isso pode ocorrer com o bullying. E se isso ocorre na escola, a catástrofe está instaurada. Então, não se pode banalizar. Um outro exemplo de transtorno banalizado é o transtorno de personalidade borderline. É o transtorno da moda, segundo alguns estudiosos. É um transtorno mental caracterizado por humor, comportamento e relacionamentos instáveis. Ah, fulano, então tem o transtorno de borderline. Não, fulano tem outra coisa, né? Gente, para chegarmos a uma conclusão sobre se a pessoa tem algum transtorno, é preciso acompanhamento médico, psiquiátrico. Não se pode banalizar. Torna-se, inclusive, uma irresponsabilidade essa banalização. A banalização, ela leva à não resolução dos problemas. E insistimos nisso aqui, por quê? Porque somos profissionais da educação. E, como tais, precisamos nos afastar de conclusões apressadas e simplistas. Por isso, é importante ter ciência, né? Termos ciência das características que fazem o bullying, dos indicadores que o compõem. Qual é o problema da banalização em relação ao bullying? Ora, podemos deixar de dar o devido valor ao bullying quando de fato ele acontecer. Olhe só o perigo. Tudo é bullying. Ah, isso é bullying, aquilo outro é bullying, tudo é bullying. E sob um determinado ponto de vista filosófico, se tudo é bullying, então nada é bullying. Então, quando de fato se está diante de uma situação de bullying, aquela vivência da banalização, ela vai impedir os profissionais de enxergar o que de fato está acontecendo. E algo grave dentro da instituição de ensino. Isso sem qualquer interferência daqueles profissionais. Então, não se pode banalizar. É importante identificar o que indica o bullying e também o que não indica o bullying. Por exemplo, se uma criança apelida a outra e ri, né, ri daquilo, e a criança apelidada também faz o mesmo, apelida lá a primeira criança e também ri, e disso a situação não avança, então isso não é bullying. Para quem está de fora, né, sem muita observação, pode até achar que é bullying. Mas é preciso observar e ouvir as crianças envolvidas. Pode ser que aquilo seja de fato uma brincadeira. Se não há sofrimento, se não é recorrente, se não é intencional, não é bullying. Daí avançando, né? Então, nem tudo que ocorre, né, e que aparentemente é negativo é bullying. Então, o que é que eu vou fazer para identificar se aquilo que está diante dos meus olhos é ou não é bullying? Aí, nesse sentido, a tomada de consciência, o domínio de conhecimentos, é que vai estar na base, né, da contribuição desse processo de identificação, de clareza, de consciência do que é e do que não é, para podermos agir de forma eficaz.
né, de forma eficaz quando a situação o exigir. Então, que conhecimentos nós vamos tratar agora? Dos tipos de bullying. Aí nós temos, né, nesse slide número 12, não é isso? 3 tipos de bullying: o físico, o verbal e o relacional. O bullying físico. Há uma prevalência nele, né, nos meninos, entre os meninos, mas não quer dizer que as meninas não façam. Mas há uma prevalência entre os meninos. Já o bullying verbal, né, há uma prevalência dele entre as meninas, o que não quer dizer que os meninos também não o façam. Né? Quer dizer, o que é o bullying físico? Né? É aquele que envolve mais agressividade e com repercussão na estrutura física do sujeito. É o bullying mais violento. E o verbal é aquele que fica nas palavras, nas colocações, nas insinuações, nos comentários, no disse-me-disse, naquela conversinha miudinha, chatinha, que vai repercutindo na estrutura psicológica do sujeito. Então, o cara chega, né? O garoto chega, a garota chega e só fica ameaçando o outro, ameaçando a outra, né? Eu vou te bater quando sair da escola. Olha, eu vou te bater quando sair da escola. E aquela repetição, aquilo gera uma angústia, um sofrimento, um medo, um receio, uma ansiedade no sujeito, que ouve, né? Que fica ouvindo aquilo. E que não tem ali os elementos necessários para se manter firme, para responder, para argumentar, para se proteger de alguma forma. Ele não tem fatores de proteção, que nós vamos ver aqui adiante o que é. Então, aquilo, às vezes, nem se concretiza. Então, ele não apanha quando sai da escola. Mas aquela ameaça repetida, né, que o bully, o valentão ou a valentona, já percebeu que o outro, né, ou a outra se incomoda com aquilo, sofre com aquilo, não consegue dar respostas. E aí o que é que o bully faz? Ele investe. Então, ele fica repetindo. Então, aquela fala repetitiva, aquela fala constante, a ameaça permanente, aquilo é bullying. Então, para ser bullying, precisa haver repetição, constância, permanência. E tem o bullying relacional, que é também mais prevalente entre as meninas, mas não quer dizer que os meninos também não o façam. É aquele marcado pela calúnia, pela difamação, pela organização de grupinhos fechados, tão fechados que se recusam, né? Os grupos se recusam a abrir-se para a integração de novas pessoas ou de certas pessoas, pessoas específicas. E ali, direta ou indiretamente, ocorre um processo de humilhação, pela exclusão ou pela difamação. Né? Ou um grupo de pessoas ou uma pessoa, né, com apoiadores, começam a criar mentiras acerca de fulano que sofre o bullying. E fulano não sabe do que se trata exatamente. Ele só sabe que existe um problema, mas ele não sabe qual é. E isso faz sofrer. Então, percebemos o quê? Né, por meio das pesquisas? Que há uma modificação nesse perfil de quem é que comete qual tipo de bullying, isso ao longo do tempo. O físico, ele tende a ocorrer mais entre os meninos, mas vem se tornando crescente entre as meninas, assim como o bullying verbal e relacional, que ocorrem mais entre as meninas, mas que tem ocorrido também em número crescente aí entre os meninos. Avançando aí nos tipos de bullying, nós temos uma outra classificação. Ela se sobrepõe um pouco à classificação anterior, né, de divisão do bullying em físico, verbal e relacional. E essa classificação é a que aponta o bullying como podendo ser ele direto ou indireto. Vamos ver o que é isso. O bullying direto é aquele que nós podemos até aproximá-lo mais ao bullying físico e verbal. E ele é direto por quê? Porque eu vejo o que está acontecendo. Se ele for físico, óbvio que eu vou ver e sentir na pele a emoção pelas agressões que eu vou sofrer, físicas. E eu também vou ver se ele for verbal, porque eu vou ouvir, eu vou saber
sobre o que está sendo falado. Né? Ou seja, eu vou sofrer um impacto na minha estrutura física, né? Ou uma violência por meio de alguns gestos que não chegam a ser na minha estrutura física, mas que vão me incomodar porque me afeta diretamente em termos de objetos físicos. Então, tem colega da sala que sempre pega a minha mochila, que derruba tudo, que pisa nos meus materiais didáticos, isso no final de toda a manhã. Isso também é um bullying que eu consigo enxergar. Não sofro fisicamente, mas eu enxergo. Então, é o bullying direto. O indireto, não. O indireto, eu não sei o que é que está acontecendo exatamente. Eu só sei que eu sou excluído. Então, por atitudes de indiferença, que eu não sei por que elas existem, né? Por estratégias de isolamento que são adotadas para que eu fique isolado, mas sem que eu saiba a razão, a difamação, e até sem saber o conteúdo daquela difamação e as razões dela. Eu sei que existe, mas eu não tenho conhecimento exatamente do que ocorre. E a negação dos desejos também. Né? Isso também é uma repercussão indireta e que o sujeito não sabe a razão. Não sabe por quê que o que ele deseja, o que ele quer, o que ele intenciona é sempre reprovado por algum grupo. Né? Então, por exemplo, em sala de aula, muitas vezes o professor propõe determinada atividade e a turma fica em silêncio. Mas pode ser que aquele aluno X, ele se manifeste e dê uma sugestão. Mas aquele grupo, né, responsável pelo bullying, aquele sujeito X, o que é que eles vão fazer? Eles vão se opor para negar o desejo daquele aluno X, mesmo que ele não concorde. Mas eles vão se colocar contra para que aquilo que o colega X, o aluno X, apresenta como possibilidade não seja efetivado. E aí estudos, né, que mostram que vem se dedicando em relação às diferenças de gênero no que diz ao bullying. Quando se pensa, né, no bullying causado pelos meninos, associa-se mais às questões físicas. Quando falamos em bullying, né, relacional, muitas vezes relacionamos mais à postura das meninas. E por que isso? Né? O que é que os estudos mostram? Mostram as relações entre meninos e meninas com as emoções. Tá? O que é que se diz, né, em termos de estudos em relação às meninas? Que o bullying ele ocorre de forma mais sutil, de forma mais verbal, de uma forma que não é muito visível, sobretudo se ele é relacional. E aí o Gustavo Stanislau, né, que eu já fiz referência a ele aqui, que é um estudioso do assunto, que é psiquiatra infantil, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, em seus estudos, o professor Stanislau, ele vem supor que as meninas, elas tendem a ter uma outra relação com os sentimentos, com as emoções, a exemplo da raiva. Vejam, não é ele que está dizendo, não é o que ele acha, é resultado das pesquisas que ele desenvolveu e que ele desenvolve, tem livro publicado sobre o assunto, inclusive, e das relações, né, sociais que nós temos e que muitas vezes pautam o que é do homem e o que é da mulher. O que é mais adequado para a menina, o que é mais adequado para o menino. A nossa sociedade, ela leva a menina a acreditar que é feio demonstrar emoções fortes, como raiva. O homem explosivo, em suas ações, muitas vezes tem tal postura associada à força, à iniciativa, bravura. É um sujeito destemido. Mas se a mulher, em determinadas situações, é explosiva, fala alto, demonstra raiva, logo é taxada de grosseira, descontrolada, mal-educada, desequilibrada. É feio para a mulher, socialmente, demonstrar raiva. Então, algo que no homem é visto como positivo, na mulher passa a ser visto negativamente.
E aí, por isso, o bullying, né, entre as meninas, eles têm ocorrido mais de forma relacional. Claro, não é por isso que elas também não estejam praticando bullying físico, bullying direto, né, bullying mais agressivos visualmente. Mas o que há é uma prevalência do bullying relacional junto às meninas. É um bullying que não é tão aberto, tão explícito, explosivos, como aqueles praticados pelos meninos, que envolve, sobretudo, a agressão física. Só que o bullying relacional, vejam, ele leva a um sofrimento, por vezes, muito maior do que o bullying físico. Por quê? Porque a vítima, ela não compreende o motivo, ela não enxerga uma ação prática. Veja, se eu saio da escola e meu colega todos os dias, percebendo que aquilo me afeta, me intimida, né? Ele arranca minha mochila das costas, derruba meu material, pula em cima e vai embora, todo dia a mesma coisa. Então, eu estou vendo uma ação prática, eu estou vendo algo acontecer, algo que tem começo, meio e fim. E eu já fico esperando, né? Já abro meus braços para ele arrancar a bolsa e fazer as coisas. Mas no bullying relacional, não. Não se vê o que está sendo feito, não se ouve o que está sendo dito, inventado a seu respeito, você não sabe. E por isso, né, por vezes, leva a um sofrimento maior, porque você não sabe qual foi o começo. Você não sabe o que está no meio, muito menos os resultados, os fins daquele processo. Não sabe dimensionar o processo. E aí, nessa relação entre raiva e bullying, nós precisamos, né, frisar aqui que raiva não é algo ruim, ou pelo menos não de todo ruim. Raiva é uma emoção, e como uma emoção, ela precisa ser compreendida, para que o sujeito saiba como melhor lidar com ela. É uma emoção importante que pode ser muito boa se bem compreendida e utilizada como uma energia vital. Agora, é claro que ela se torna ruim quando? Quando não se compreende. E a sua energia é canalizada para a explosão sobre alguém. Não sobre algo, não sobre você, sobre o outro, sobre alguém. Aí é óbvio, se torna ruim. E aí, para que ela seja compreendida, bem administrada pelo sujeito, de que sujeito nós estamos falando? De crianças, sobretudo crianças e pré-adolescentes. O público, sobretudo, que está ali entre os 10 e 14 anos. Público onde há prevalência de bullying. Né? A prevalência é até 14 anos. A partir dos 14 anos, nós temos um declínio das experiências de bullying. Então, nós estamos falando, sobretudo, de crianças e pré-adolescentes. Eles não nasceram sabendo administrar as emoções. São crianças e adolescentes que precisam de reguladores externos, como nós vimos aqui na sessão formativa sobre neurociência. É preciso que haja reguladores externos, daí a importância, o papel fundamental de quem? Dos formadores, dos pais e dos cuidadores, que lidam cotidianamente com esse público infantil e adolescente. Para quê? Para que eles consigam administrar melhor suas emoções. E aí, no âmbito do bullying, quem tem que administrar melhor as emoções? Não só quem sofre o bullying, mas também quem o pratica. Então, é preciso que haja interferência dos pais, da família, dos cuidadores e dos profissionais da educação. Agora, para que isso ocorra de forma adequada, de forma consistente, de maneira responsável e de forma duradoura, né, permanente, de forma definidora para a vida daqueles sujeitos, antes de mais nada é preciso conhecimento. De onde vem, o que caracteriza, quais são os tipos, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, certo? E acho que fechamos aí o tempo do nosso primeiro bloco, né? Voltamos aí na sequência, tratando aí dos envolvidos com o bullying. Quem é que pratica? Quem são aquelas potenciais vítimas
para o bullying, é preciso que compreendamos a engrenagem de como esse fenômeno acontece. Porque é um fenômeno, não é algo pontual, não é ação isolada entre sujeito X e Y. Não, existe o bully, o valentão, o líder, o chefe do grupo, mas existem outras personagens, sem as quais o bullying não existiria. E aí é preciso, assim como os tipos, as características, nós tenhamos consciência de como é que esses grupos se formam, se estruturam e funcionam. Para quê? Para podermos agir, né, adequadamente, né, nesses casos, seja na prevenção, seja já em processos de intervenção.